Disse assim o Senhor Jesus Cristo: cuidai de vós mesmos, não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez e preocupações da vida, e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha, porque ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Senhor amado, concede-nos a Tua bênção, Senhor. Concede a graça de compreender a Tua palavra. Ó Espírito de Deus, aos ouvidos podemos testemunhar, mas ao coração só Tu tens este poder. Fala, Senhor, com cada um de nós, em nome e por amor de Jesus. Amém. Essas palavras que são da máxima importância, que nós acabamos de ler agora, não foram dirigidas a ímpios, não foram dirigidas a pessoas devassas, pagãs, idólatras, imorais, irreligiosas, afastadas de Deus, descomprometidas com Deus. Essas palavras que Jesus Cristo disse, Ele disse exatamente para os seus apóstolos, para os seus mais íntimos seguidores. Talvez esperássemos, por exemplo, que Jesus dissesse para prostitutas, para ladrões, para traficantes, para corruptos, que eles precisavam nascer de novo. Sim, estas pessoas precisam muito de Deus. Mas Jesus disse isso para um grande líder religioso, para um homem de moral ilibada, para um homem que era uma autoridade. Ele era líder, um homem conceituado, respeitado, religioso, um homem que vivia uma vida moral reta, Nicodemos. Às vezes nós achamos que essas mensagens são para eles, estas pessoas, e nós gostamos de nos diferenciar delas, mas Jesus está falando com os seus discípulos, está falando conosco. É uma advertência que Ele me faz, é uma advertência que Ele lhe faz, é uma advertência que Ele nos faz. É para nós, os seus seguidores, os seus discípulos, que o amam e que podem incorrer no erro para o qual Ele está advertindo. Não existe ninguém tão espiritual nessa vida que não possa cair nos pecados mais grosseiros e não possa amargar as piores quedas. Não existe. Todos somos passíveis de cair, mas aqui nós somos advertidos. Jesus está profetizando. Quem ler o capítulo 21 verá que se trata de uma profecia, é o sermão profético. Jesus está falando simultaneamente, exatamente de acordo com a profecia hebraica. Os profetas do Antigo Testamento falavam das coisas últimas, descrevendo aquelas que iriam logo acontecer, ou falavam das coisas que iriam logo acontecer e nos ensinando sobre as últimas coisas. Elas às vezes se misturam, porque os juízos que já estão ocorrendo, eles são antecipações e são sinais do grande juízo que será derramado sobre toda a humanidade. Jesus está no seu sermão profético, ele está falando sobre o princípio das dores e sobre todos os acontecimentos que ocorrerão antes
que ele volte com poder e grande glória. E diante desta vinda, desta volta para juízo final, ele se dirige aos seus discípulos e lhes adverte: cuidai de vós mesmos, cuidai. Nós cuidamos da saúde, tomando remédios, comendo boa alimentação, fazendo exercícios. Cuidamos da saúde, cuidamos dos nossos negócios, para eles não falirem, para não irmos à bancarrota. Não, nós cuidamos. Você tem que cuidar do seu casamento, você tem que cuidar dos seus filhos, você precisa cuidar da sua vida acadêmica, dos seus estudos. Senão você ficará reprovado, você não se graduará e não poderá entrar no mercado de trabalho. Nós cuidamos de tantas coisas e muitas vezes não cuidamos da nossa vida espiritual. Ela fica em frangalhos, em farrapos. Certo pastor, eu já mencionei isso aqui, numa igreja de empresários muito bem sucedidos, ele disse: se vocês cuidassem da vida espiritual de vocês, como vocês cuidam das suas empresas e negócios, vocês seriam homens de Deus, mulheres de Deus, cheias de fé, do Espírito Santo. Vocês seriam uma bênção. Mas se vocês cuidarem dos seus negócios e das suas empresas, como vocês cuidam da sua vida espiritual, vocês estariam falidos, vocês estariam derrotados, vocês já teriam fechado as portas. Há muita negligência para com a nossa vida espiritual, há muito descaso, que revela o quanto nós também desprezamos a cruz e o Cristo crucificado, que pagou o preço para termos vida espiritual com Ele. E Ele advertiu aos seus discípulos: e cada geração que estiver viva é a geração para a qual Cristo pode voltar. Portanto, é a geração que ouvirá e precisa ouvir estas palavras. As palavras que originalmente foram dirigidas aos apóstolos. E o Senhor diz: cuidai de vós mesmos. Existe um perigo grande e grave. E se vocês cuidarem da sua vida espiritual, de si mesmos, vocês não incorrerão nesse erro crasso que vai lhes custar muito caro. E sabe qual é? Não aconteça, cuidem de vocês. Por exemplo, cuide do seu colesterol, cuide do açúcar no sangue, para você não se tornar diabético, ou para evitar um mal maior. Então cuide. Jesus está dizendo: cuidai de vós mesmos, para não acontecer o seguinte: não aconteça, se vocês cuidarem, que o vosso coração se encha de devassidão, se encha de embriaguez, se encha de preocupações da vida. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer contigo, pode acontecer com qualquer um de nós. O nosso coração, a Bíblia usa a palavra coração para descrever o homem interior. Antigamente se atribuía funções psicológicas a órgãos do corpo, aos rins, às entranhas. O coração é a sede da razão, da vontade, das emoções. É o lugar onde Deus fala, onde Deus visita. É o âmago do nosso ser, é o homem interior, é tudo que eu sou e vocês não são capazes de ver. Não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão. Tudo aquilo que enche, domina e controla. Portanto, o Senhor está dizendo: cuidem de si mesmos, para que vocês não sejam dominados e controlados pela devassidão. Algumas traduções falam orgias, e aqui está se referindo àquela entrega desenfreada, às paixões, a uma vida sexual imoral, de todo tipo, quer homossexual, quer heterossexual, uma vida de devassidão,
Pessoas devassas são pessoas que vivem atropelando os princípios morais e se entregando a todo tipo de promiscuidade na área sexual. E a nossa sociedade está atolada até o pescoço em devassidão. E Jesus está dizendo para nós, cuidado, porque essa devassidão do mundo pode encher o coração de vocês. E quantos já caíram porque mergulharam na pornografia? Eu já li no passado, haviam livros de um pastor renomado, publicados por uma determinada editora, e nunca mais se viu livros deste autor. E posteriormente, eu li um artigo que fora um testemunho dele, dizendo, com muita vergonha, eu escrevo isso, mas escrevo para que, pastores, não aconteçam com vocês o que aconteceu comigo. Ele começou a ter contato com a pornografia. E os irmãos sabem a podridão que a internet coloca à disposição de qualquer um. E ele começou com simples olhadelas, rápidos passeios, e ele foi cada vez mais se aprofundando nisso. Ele caiu em adultério, ele feriu a esposa, os filhos, a igreja. Foi um desastre na sua vida. Ele perdeu o seu ministério, o coração dele se encheu da devassidão. E aquilo que enche, domina e controla. O vosso coração não se encha de embriaguez. A embriaguez, irmãos, é realmente a vontade que as pessoas têm de usarem algum tipo, e hoje nós poderíamos incluir todo tipo de droga. É a busca por sensações extrasensoriais, o que os sentidos, não é? Os 5 sentidos podem nos proporcionar, já não é mais considerado suficiente. Novas experiências e sensações precisam ser experimentadas, uma euforia ilimitada. As pessoas que falam sobre, nas grandes discotecas, tomando crack e tomando êxtase, aliás, falam do frenesi que ficam e conseguem entregar-se naquela balada durante as madrugadas e ficam loucas e curtem aquilo. A embriaguez é realmente essa entrega ao álcool, aquilo que vicia, em busca de algum tipo de sensação. Recentemente, deu na internet uma festa country numa cidade do interior de Goiás, Caldas Novas, e mostrou no site do Globo que, se não estiver errado, ou foram 70 mil ou 170 mil pessoas foram para aquela cidade para um show de vários dias, e mostrou com as tarjas moças e rapazes em pé no meio da rua, em cima dos carros, fazendo sexo heterossexual, homossexual, todas elas alcoolizadas, embriagadas, usando várias drogas. A juventude inteira está dominada por isso, a devassidão, a embriaguez. Mas tem algo bem insidioso, as preocupações da vida. Sim, eu tenho que ganhar dinheiro, eu preciso trocar de casa, eu preciso estudar, eu tenho que passar no concurso, e a pessoa fica vivendo para aquilo, ela é dominada, o coração dela é dominada, e Deus deixa de ocupar o primeiro lugar. As pessoas, os crentes começam a viver só de pão, mas se esquece que nós não vivemos só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo é o Senhor, Ele nos ordenou a priorizar Deus na vida, buscando em primeiro lugar o seu reino, o seu governo sobre nós e a sua justiça. Ele também nos ensinou a amar a Deus de todo o coração. Portanto, quem ama a Deus de todo o coração, não vai deixar que o coração se encha de devassidão, se encha de embriaguez, se encha de preocupações da vida, e a pessoa passa a viver para estas preocupações.
E Deus não está dizendo que você deve deixá-las de lado. Você tem que comer, você tem que se formar, você tem que trabalhar, você tem que progredir em tudo, mas muita gente sacrifica a sua vida com Deus no altar das suas preocupações, que são prioritárias. Deus não é o número um, Ele não é prioritário, Ele não reina, Ele não está acima e à frente de tudo na vida de muitos crentes. E quando os crentes permitem que o coração se encha de devassidão, de embriaguez, de preocupações da vida, Jesus disse: cuidado para que isso não aconteça. Sabe por quê? Aquele dia, Ele está falando da sua volta triunfante, com poder e grande glória. O dia da minha volta, o dia do juízo final, aquele dia vos surpreenda como uma armadilha. Jesus voltará e as pessoas estarão tão envolvidas nas preocupações da vida, trabalhando, dinheiro, para quê? Para prazer. Eu vi uma reportagem de ilhas na América Central e na Europa, para onde multidões de jovens vão para se esbanjarem na bebida, nas drogas e no sexo. E elas voltam para os seus países para trabalhar, para ganhar mais dinheiro, para poder se entregar à devassidão novamente. E elas estarão assim, envolvidas, mas o dia do Senhor e da sua volta, como um animal que é surpreendido por uma armadilha. Ninguém cai numa armadilha. E quando cai, se surpreende. Eu não sabia que esta armadilha estava aqui. O dia do Senhor, ele acontecerá. E muitos serão surpreendidos por esse dia da volta de Cristo, como uma armadilha. E porque ficaram com os corações cheios de devassidão, embriaguez e preocupações da vida, não deram bola para Deus. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele disse: como aconteceu nos dias de Noé, também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Sim, nos dias que Ele estiver prestes a voltar. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e destruiu a todos. E também como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, do céu choveu fogo e enxofre, destruindo a todos. Assim, disse Jesus, será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. As pessoas estarão comendo, bebendo, plantando, colhendo, construindo. Elas estarão, então, fora do horário de trabalho, se entregando à devassidão, à embriaguez, às preocupações da vida. Os irmãos podem, quem está acompanhando aí a mídia sabe que os grandes casos de pedofilia envolvem as chamadas elites. Você passa na frente de um grande condomínio e você diz: só gente bacana mora aí, só gente fina mora aí. Mas a grande parte da podridão e da corrupção está exatamente aonde existe mais riqueza econômica, muitas vezes ganha de maneira reprovada por Deus. Nós estamos vivendo num mundo assim, no mundo em que as pessoas vazias e sem Deus, elas têm que se entregar a estas coisas para terem um pouco de sentido. E Jesus está nos advertindo: eu como crente, eu posso descuidar de mim mesmo, da minha vida espiritual, parar de orar, parar de ler a palavra, parar de adorar a Deus no seio da igreja. Eu posso descuidar de mim mesmo, como muita gente descuida da saúde e quando abre os olhos já não dá mais tempo, como muitos descuidam dos estudos e quando querem correr atrás do prejuízo já não dá mais tempo.
Muitos estão descuidando das suas vidas espirituais. E o que está acontecendo? O coração está se enchendo de devassidão, de embriaguez e de preocupações dessa vida. E Deus está de lado, a palavra de Deus está de lado. As pessoas querem passar nos concursos, riqueza, dinheiro, prosperar, viajar, ter prazer, alegria, festa. E o Senhor voltará. Cada geração viva poderá ser a geração da volta do Senhor. Mas o fato é que, se Ele não voltar, todos aqui iremos. Daqui a 50 anos, muita gente já não vai estar mais aqui. Eu não vou estar. Daqui a 50 anos, né? Não vou ter 101 anos. 40 anos, muita gente aqui não vai estar. 30, alguns irmãos, é questão de mais um pouquinho de tempo. Todos nós vamos embora. E nós vamos encontrar com Deus. Se você morrer agora, e o seu coração estiver cheio de devassidão, de embriaguez e de preocupações desta vida, porque você não cuidou da sua vida espiritual, você será surpreendido não pela volta do Senhor, mas pela sua morte e a sua ida para encontrar-se com Ele. E como uma armadilha, você será surpreendido pela morte. E eu pergunto, como será? Como será? Porque Ele, o dia do Senhor, virá sobre todos os que habitam na face da terra. Não será uma vinda, não será um dia para um grupo étnico, os judeus, em um lugar específico, a Palestina, é para toda a terra, é para todas as etnias, é para todos os povos, é para todas as nações. O Senhor está dizendo que é de âmbito universal, porque Ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. Por isso Jesus termina dizendo, vigiai. Ele começou dizendo, cuidai de vós mesmos. E tem uma maneira de cuidar de uma criança, sabe como? Vigiando. Se você tem uma criança pequena, e eu estou cuidando dela, e você está olhando para lá, aí a criança cai, se machuca, quebra a cabeça, porque você, que dizia estar cuidando dela, não vigiou, não ficou olhando, prestando atenção, tomando conta. Os irmãos sabem, tem uma faixa etária, você tirou os olhos, num piscar de olhos, pode acontecer um acidente com uma criança. Vigiai, vigiai. Existem pessoas que têm surtos psicológicos e elas têm mania de perseguição. Eu encontrei um rapaz aqui na frente e ele olhava para os lados, olhava para trás o tempo todo e falava comigo, e ele dizia que tinha alguém perseguindo ele, e eu fiquei agoniado porque ele estava agoniado e parecia que tinha alguém perseguindo ele estava completamente fora de si. Mas, irmãos, ou Jesus está fora de si, está querendo um surto de doidice de todos nós, ou ele está falando sério, porque vigiar significa, existe perigo. Hoje os países, os Estados Unidos principalmente, 24 horas de vigilância ininterrupta. Toda a tecnologia de radar, do que se imaginar, existe. Imaginem que em uma parte dos Estados Unidos deixaram de vigiar o radar, um míssil foi lançado e o aviso não foi dado, porque não houve vigilância. Existe vigilância 24 horas, porque existe perigo, existe ameaça. A minha vida é ameaçada, a sua vida está sob ameaça. Se agora alguém dissesse, vou lhe matar, você pediria escolta, você pediria segurança para que ninguém te mate. Você está sob ameaça, a ameaça das corrupções deste mundo. Nós escapamos das corrupções deste mundo pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ele nos livrou delas. Não podemos voltar para elas.
porque seria igual o cão voltar ao vômito, seria igual a porca lavada voltar a revolver-se no lamaçal. Ele está dizendo: vigiai, vigiai, estejam atentos, tomem cuidado. Isso pode acontecer. Não há ninguém aqui, irmãos, não tem pastor, não tem doutor, não ajoelhou, não se humilhou, não cuidou, vai cair, como todo mundo cai. Não tem ninguém aqui melhor do que ninguém. Se nós não caímos, estamos de pé, nós devemos isso a Deus. E não podemos nos envaidecer e nem julgar os que caíram, mas caíram porque também não cuidaram. Poderiam não ter caído se tivessem prestado mais atenção e cuidado de si mesmos, se tivessem escutado Jesus Cristo. Talvez a sua vida espiritual esteja em falência. Você não tem mais aquele prazer de servir, de adorar a Deus. Sabe por quê? Porque você não vigiou, não cuidou da sua vida, e ela está assim, fria. O coração está gélido, patético, você não sente mais aquele calor espiritual, a presença de Deus, porque, meus irmãos, o pecado endurece o nosso coração, ele nos afasta de Deus, ele nos faz ter ojeriza para com as coisas de Deus, e Jesus está dizendo: vigiai, pois orando em todo o tempo. Não basta vigiar, é preciso orar, disse o Senhor Jesus, em todo o tempo. Imaginou? Vocês acham que Jesus está brincando conosco? Quando ele diz que é para orar em todo o tempo, no tempo das vacas magras e no tempo das vacas gordas, em todo o tempo. Não há tempo que você possa dizer: eu não preciso de oração, eu cheguei a um patamar de espiritualidade, eu estou num tempo tão bom espiritualmente que eu não preciso mais orar. Eu posso, domingo eu vou para o banho. Meu domingo que vem é no banho. O meu domingo que vem, vá para o banho, vá fazer as coisas que seu coração pede. Você vai se arrebentar e depois não fique chorando. Por quê? Porque o Senhor é claro na palavra dele, o prejuízo é muito claro. Quem semeia no campo da carne vai colher corrupção, quem semeia no campo do Espírito vai colher vida. Andai pelo Espírito, mas a Bíblia nos proíbe que nós andemos na carne, de acordo com a carne. Mas tudo acontece por um excesso de autoconfiança. Eu estou bem espiritualmente. Eu posso sair com os ímpios para as festas ímpias, eu posso ter contato com tudo, nada me atinge. Daqui a pouco você está com a cara na lama, porque você pensa que pode ter contato com as coisas que Deus reprova e que isso não te influenciará. O seu coração fica duro igual uma pedra, porque você julgava jamais ser capaz de se afastar de Deus. Pedro disse: estou pronto para morrer, para ser preso, estou pronto. Ele pensou que estava preparado, pronto, mas ele não estava. Ele foi provado e tentado, e ele vergonhosamente negou o Senhor. Ele não estava pronto. Por isso a Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, ele pensa em sua própria autoavaliação, ele se julga de pé. E quando uma pessoa já se julga assim, ela já está caída, mas ela ainda se julga de pé. E a Bíblia adverte: tome cuidado para não cair. Cuidado. E Jesus está dizendo: cuidai de vós mesmos, orando em todo o tempo. Você está caminhando, ore. Você está dirigindo, ore. Ajoelhe-se, tranque a porta do quarto, faça como Jesus disse. Sabe com que propósito? Para que possais escapar de todas essas coisas. Você quer escapar? Se você quer escapar de um ladrão, não é parado. Você tem que correr. E correr bastante, né? Para escapar. Quer escapar de um cachorro que vai te morder? Tem que correr. Tem que ser feito algo.
E é isso que Jesus está dizendo, para que possais escapar. Essas coisas querem nos morder, elas estão atrás de nós, elas não param de vir atrás de nós, elas querem nos alcançar, elas querem nos capturar. E se queremos escapar da devassidão, da embriaguez, e tudo que representa embriaguez, que pode incluir e deve incluir as drogas e as preocupações desta vida, e não ser pego de surpresa como uma cilada, como uma armadilha pela volta do Senhor e o juízo final, então vigie e ore em todo o tempo, para que você possa escapar de todas essas coisas, e também para que você possa ficar em pé na presença do Filho do Homem, em pé. Está escrito no livro do Apocalipse que quando Jesus voltar e todo olho o verá, os príncipes, os reis, os homens de todas as categorias, eles correrão e entrarão nas cavernas, nos túneis, e eles pedirão para morrerem soterrados, porque eles não querem olhar para o Cordeiro. Não vão ficar de pé no dia do Filho do Homem, ficar de pé na presença. Quem pode ficar de pé na presença do Filho do Homem? Somente aquele que, pela graça de Deus, por meio da fé, foi salvo, que recebeu o dom da justiça divina. E agora, com base nesse mérito, nessa retidão de Jesus, que nos é concedida gratuitamente, ele pode dizer: eu estou em pé na tua presença, mas o que está debaixo dos meus pés, o alicerce, é a tua justiça, Senhor, é o teu sacrifício. O Senhor é quem me mantém de pé. Para ficar em pé na presença do Filho do Homem, do justo juiz, Deus determinou que ele julgará com justiça a humanidade por intermédio de Jesus. Ele será o juiz, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. João nos diz, lhe foi dado o juízo. Ele será o juiz de toda a humanidade. E para ficar em pé na presença dele, pecadores como nós não podem ficar em pé na presença do Santo Filho de Deus. Mas se ele nos perdoar os pecados, se ele nos justificar, nos absolver, com base na sua própria justiça, que tão graciosamente ele derrama e nos concede, então nós ficaremos de pé, porque ele nos manteve e nos levantou, ele nos ressuscitou. Estamos de pé porque ele nos ressuscitou, senão estaríamos caídos, mortos em nossos próprios delitos e pecados. Se você quer ficar em pé na presença do Filho do Homem e escapar de todas essas coisas, devassidão, embriaguez e preocupações da vida, de modo a não ser surpreendido como uma armadilha quando ele voltar com poder e grande glória, então ouça o Senhor que diz: cuidai de vós mesmos. O Senhor diz: vigiai. O Senhor diz: orando em todo o tempo. Quem obedecer estas 3 advertências e exortações escapará e ficará em pé na presença do Filho do Homem. Você já entregou seu coração a Jesus Cristo? Eu não estou perguntando se você se batizou. Talvez você tenha se batizado, mas até hoje não é uma pessoa convertida. As igrejas estão cheias de membros ainda não convertidos. E muita gente diz: crente perde a salvação. Jamais. Aquele que começa a boa obra, ele não deixa nada na metade e no meio do caminho. O que temos são muitos membros de igrejas batizados, frequentando os cultos, mas que ainda não se converteram a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Converta-se nessa noite. Quer ele volte, quer você vá, você estará diante dele.
E se você chegar diante dele com o seu coração cheio de devassidão, embriaguez e preocupações desta vida, você será surpreendido pelo juízo final. Arrependa-se dos seus pecados, definitivamente, rompa com o mundo, definitivamente, entregue sua vida. Cuidado, os seus filhos estão te observando e eles podem estar revoltados e decepcionados com a hipocrisia, a sua hipocrisia. Eu sou pastor há 29 anos, há 29 anos eu ouço adolescentes dizer: a minha vontade era não ler mais a Bíblia e nem ir à igreja, porque meu pai e minha mãe são muito diferentes do que mostram quando estão na igreja. A conduta deles em casa, o que eles são, eles não conhecem a Deus. E muitos adolescentes estão assim, revoltados, querendo chegar à idade de não ser mais obrigados a vir ao culto, para nunca mais pôr os pés aqui. Você é o culpado e você vai prestar contas com Deus no juízo final, porque além de não ter ganho ninguém para Cristo, você ainda jogou os seus próprios filhos para longe da presença de Deus. E a Bíblia diz, é inevitável que os escândalos venham, mas ai daquele. Eu quero lhe dar um conselho. Jesus disse que é melhor, se é melhor, faça. Amarre uma corda no seu pescoço. Numa outra corda, na ponta dessa mesma corda, uma pedra. Vá para um lugar alto, na beira de um rio ou de um mar, e se jogue, para que seu corpo nem sequer apareça. Porque para você é melhor morrer assim, do que o que Deus vai cobrar de você, porque você fez os seus próprios filhos tropeçarem e se afastarem de Deus. Jesus Cristo disse isso, é melhor, cuidado, muito cuidado. Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semeia, ele colhe. Portanto, cuide de si, cuide da sua vida espiritual, vigie e ore em todo o tempo. Assim você escapará e você se manterá de pé na presença do Filho do Homem. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore. Ore, que seja o dia hoje, o dia. Se até hoje não aconteceu, que hoje seja a noite, o dia da sua conversão, do seu encontro. Reconcilie-se com Deus. Tome a decisão resoluta nesta noite de uma entrega para valer da sua vida nas mãos do Filho de Deus.